Amores e amoras, vamos falar de amor. Vamos falar de Camões, sonetos do Camões. A Unicamp selecionou 20 sonetos pra gente conversar, né? Não vamos conseguir falar sobre os 20 nesse vídeo, mas vamos falar no geral e vou falar de alguns aqui. 2 já caíram. Então você tem aí teoricamente 18, que acho que a Unicamp não vai querer ficar se repetindo, né? Esses 20 sonetos do Camões, o que você tem que pensar? Camões é o cara do classicismo português, né? Estamos falando da época do Renascimento. E quais são as características principais desse movimento artístico literário do classicismo? O antropocentrismo, né? Então, o homem utilizando a sua razão, o homem no centro do rolê e não mais Deus, como era na Idade Média. E aí que traz a ideia do racionalismo. Então, o homem usando a razão para entender o mundo. O que ele faz no Amor é fogo que arde sem se ver, ferida que dói não se sente? É uma brincadeira de uma tentativa de definir o amor. Só que o amor é um sentimento abstrato que não dá para ser definido racionalmente. Mas essa tentativa de defini-lo já é uma postura racionalista, é uma postura antropocêntrica, é uma postura humanista, portanto, classicista, tá? Além disso, se eu tô falando de humanismo e de classicismo, a linguagem aqui vai buscar o quê? O derê, 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 belo, a linguagem que busca o belo, que busca a beleza, que busca a harmonia, que busca o equilíbrio. Pensa lá no Pártenon, aquele templo grego com as colunas, muito harmônico, muito luminoso, né? Eu vou tentar fazer com que a literatura seja assim também. A minha linguagem seja assim, bela, harmoniosa e harmônica, enfim, e equilibrada. Para isso eu vou prestar muita atenção nos aspectos formais desse poema. O ritmo que é dado pelas sílabas tônicas do poema, a métrica medida dos versos. A maioria desses versos aqui, se não todos, vão ser decassílabos, versos de 10 sílabas poéticas. A rima, um cuidado muito grande com essa sonoridade da rima, junto com a métrica, junto com o ritmo, e as figuras de linguagem que você aprende na sua aula de gramática, né? Muitas figuras de linguagem justamente para eu trabalhar esses aspectos formais e deixar minha poesia com uma linguagem harmônica, bela, classicista, portanto. Além disso, se eu estou falando de classicismo, eu estou falando de resgate do clássico, resgate da cultura clássica, que é Grécia e Roma, tá? Estamos falando aqui de medida nova. Soneto, 4-4-3-3, 2 quartetos, 2 tercetos. Soneto e verso decassílabo é medida nova. O Camões também tem uns escritos mais medievais, mas aqui, nesses 20 sonetos que a Unicamp selecionou, nós estamos falando, são só, obviamente, selecionou sonetos, são sonetos, né? Não tem um livro que tenha todos esses 20 sonetos. Esse livro, por exemplo, que eu tenho, da Ateliê Editorial, se eu não me engano, tem 14 dos 20 sonetos que a Unicamp selecionou, mas no site da Conveste você clica lá e você encontra os poemas. Como é que você identifica? Pelo primeiro verso. O primeiro verso do poema é como se fosse o título. Então, busque amor, novas artes, novo engenho. Você já sabe de que poema eles estão falando. Tem uma numeração, mas não bate. A numeração desse livro, por exemplo, com a numeração que a Unicamp dá lá no site da Conveste, não bate. Então vai pelo primeiro verso, que é mais fácil, tá? Quais são os principais temas de que tratam esses 20 sonetos, então? A gente tem, obviamente, num contexto classicista, um embate entre o amor neoplatônico e o amor carnal. Isso foi, inclusive, questão da Unicamp no ano passado, se não me engano, primeira fase, né? Era o homem que, ao mesmo tempo, deseja carnalmente a mulher, mas ele sabe que, enquanto o amor se mantém só na ideia, no mundo das ideias, e por isso neoplatônico, ele é perfeito. Então, é esse embate entre o amor carnal, o desejo realizado, e o amor no mundo das ideias. Então, esse é um embate que vai acontecer bastante aqui. Outro tema, o sofrimento amoroso, que é um tom, anota aí, maneirista. Que significa isso? É já o finzinho do classicismo, a passagem do classicismo para o barroco. Em alguns momentos tem uns sonetos aqui, o dia em que eu nasci, mouro e pereça. Nossa, isso aí é um soneto praticamente emo, gato, tá? Você tá à vontade de dar um chapinha para ele e falar, vai lá pro cemitério escutar aqui, o Fresno. Porque é emo, porque é emoção. Isso não bate aqui, gato, com o racionalismo e o antropocentrismo do classicismo, tá? Então já é um soneto maneirista, já tem um tom de exagero sentimental. Perda da mulher amada. Perdeu no shopping, foi comprar cigarro, não voltou. Essa perda da mulher amada é a mulher que morreu. Sabemos que Camões teve uma mina chamada Dinamene, era uma amante chinesa, que morre no mar, num naufrágio. E a Unicamp selecionou, tem uns bons 4 sonetos aqui em que ele fala dela, né? Com o nome dela. Tem outros em que ele fala da perda da amada, que morreu, não diz mais. Tem uns que ele fala da perda da amada que morreu no mar.
E tem uns que ele fala perda da amada que morreu no mar e se chama de Namene. Então esse é um tema que aparece bastante aqui também nesses 20 sonetos, tá? Passagem do tempo, Gatti, todo poeta de todo movimento literário vai se preocupar em falar disso, porque você que é jovem não sabe ainda, mas a gente tem uma preocupação muito grande com isso, com o tempo que passa, estamos envelhecendo, então essa é outra característica que a gente tem aqui. A instabilidade do mundo, lembra lá Heráclito, como é o resgate das ideias classicistas, das ideias clássicas, né? Heráclito vai dizer, nós nunca entramos duas vezes na água do mesmo rio, porque quando a gente entra o rio já mudou, nós já mudamos, então as coisas estão constantemente mudando, então o tempo todo o mundo é instável. Então esse é outro tema. E temos também sonetos de metalinguagem, né, em que o poeta fala sobre o próprio ofício de escrever poesia. Tem 2 sonetos aqui desses 20 que a Unicamp selecionou, que você vai ler a palavrinha Sião. Atenção, Sião você vai encarar como Portugal, a pátria do poeta. E Babilônia você vai encarar como exílio, porque a gente tem o Camões lutou na África, inclusive foi lá que ele perdeu um olho, por isso que ele é sempre representadinho assim, com o olhinho fechado. Ele lutou na África, ele esteve na Ásia, então esses sonetos em que ele fala de Sião, a gente vai entender como Portugal. É uma metáfora que ele faz. E a Babilônia, é a terra prometida. E a Babilônia, que é um lugar de caos, um lugar de sofrimento, é o exílio. Tem 2 sonetos em que ele fala disso, na ribeira do Eufrates assentado e cá nesta Babilônia de onde mana, são os primeiros versos, tá? Ele vai falar então dessa questão, fique atento, pode ser que a Unicamp escolha um desses para trabalhar, e é sempre essa ideia do poeta com uma relação com Canção do Exílio, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, só que claro a gente está falando de romantismo brasileiro e aqui eu estou falando de classicismo português, mas essa ideia da saudade da pátria é a mesma ideia, tá? Muito bem. O que mais temos aqui, então? Todas essas discussões a respeito do amor, uma preocupação muito grande com a linguagem, e os sonetos são belíssimos, né? Tem alguns aqui, eu pensei da gente trabalhar um aqui, que é o Busque Amor, Novas Artes, Novo Engenho. Ele não caiu ainda na Unicamp, tá? Procura aí, dá um pause aqui no vídeo, vai lá, pega os seus sonetos, começa Busque Amor, Novas Artes, Novo Engenho, para você ler comigo, tá? Ele vai dizer assim: busque amor, esse amor com maiúscula já faz parte aqui dessa ideia do classicismo, né? É o amor enquanto entidade, eu posso até considerar como Deus, né? Do amor, enfim, Eros. Mas ele tá falando com o amor em geral, personificando o amor. Busque amor, novas artes, novo engenho para matar-me e novas esquivanças, que não pode tirar minhas esperanças, que mal me tirará o que eu não tenho. Esse poema é um desafio ao amor. Ó, busque aí novas artes, novo engenho para matar-me, porque tudo que você já fez aí, eu tô aqui vivo, né? Que mais você tem? Manda! Eu queria bater no peito, mas tem o microfone, não posso. Manda aqui, ó! Vou segurar. O que é? Busca aí nova maneira de me matar, porque essas aí não rolaram ainda. Você não pode me tirar as esperanças, você não pode tirar o que eu não tenho mais esperança, já tô fudido aqui. E ele continua: olhai de que esperanças me mantenho. Vede que perigosas seguranças, que não temo contrastes nem mudanças, andando em bravo mar, perdido lenho. O que é isso? O leme do navio. Eu tô no meio da tempestade, gato, sem leme. O que você vai fazer? Não tem o que fazer mais, já me fudeu completamente o amor em geral. Não tem mais o que fazer pra me derrubar. O que você vai fazer? Busca aí outra maneira, né? Mas isso é uma característica que acontece bastante. Nos 2 quartetos eu tenho uma ideia e aí ele introduz nos tercetos uma ideia contrária. Mas, conquanto não pode haver desgosto onde esperança falta, então assim, apesar de que se eu não tenho esperança não dá para ter desgosto, então eu deveria estar suave, né? Apesar disso, lá me esconde amor um mal que mata e não se vê. Que dias há que na alma me tem posto um não sei quê, que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei porquê. Apesar disso, dele já tá fudido, de estar no meio da tempestade, sem leme no navio, de não ter mais esperança, mesmo assim o amor consegue ainda, é um negocinho que vem não sei de onde, dói não sei porquê, como é que ele nasce, não sei. Apesar disso, o amor ainda tem poder a respeito dele, né? Então esse poder sobre ele. Esse soneto é um soneto de desafio ao amor, né? E aí, que mais você pode fazer? Como mais você pode me destruir? Vai, manda! Manda que eu aguento. Muito bonito, muito bonito, muito bonito. Como a gente não tem muito tempo, eu quero falar de um outro poema que é maravilhoso.
Vamos pegar mais um, pelo menos, né? Outro soneto que ainda não caiu. Que esse soneto é bonito, gente. Vai procurando aí nos seus papéis. É A Fermosura desta Fresca Serra, pra você ler comigo, tá? Esse soneto aqui é soneto pra você mandar pro crush agora nas férias. Você tá lá viajando numa paisagem bonita, aproveita e manda pro crush, que é sucesso. Vem comigo. Ele diz assim: a fermosura... Professora, o que é fermosura? É formosura, gato. Isso é licença poética, variação linguística, tá? Formosura, beleza. A fermosura desta fresca serra e a sombra dos verdes castanheiros, o manso caminhar desses ribeiros, donde toda tristeza se desterra. Ele está descrevendo um lugar maravilhoso na natureza, né? A formosura dessa serra que é fresca, o barulho, o manso caminhar dos ribeiros, que é o quê? O barulhinho do rio, a sombra dos verdes castanheiros, onde toda tristeza se desterra. Que é isso? A tristeza vai embora, um puta lugar lindo desses, e ele continua descrevendo essa natureza. O rouco som do mar, a estranha terra, então olha que lugar, é um lugar de serra, perto ali do mar. O esconder do sol pelos outeiros, que é isso? O pôr do sol atrás das montanhas, puta que coisa mais linda. O recolher dos gados derradeiros, né? O sol se põe, o pastor recolhe os gados, vem chegando a noite. Das nuvens pelo ar, a branda guerra. É como se, essa aqui que é branda, suave, né? Como se as nuvens guerreassem entre si. Enfim, tudo que a rara natureza com tanta variedade nos oferece, me está, se não te vejo, magoando. Sem ti, tudo me enoja e me aborrece. Sem ti, perpetuamente estou passando nas maiores alegrias, maior tristeza. Que significa isso? Gata, não adianta, eu posso estar nesse lugar lindo, maravilhoso, mas sem você nada tem graça. Olha pra mandar pro crush nas férias, gata. Você tira foto lá e fala, manda o soneto, entendeu? A pessoa não vai entender, você fala, vamos marcar um dia que eu te explico, Camões, ó, pega, vem cá, tia, vem cá, tia. Então, a última coisa que eu quero te dizer, queria poder ler todos os 20 aqui, mas aí a gente teria, tipo, sei lá, 3 horas de vídeo, né? Não se esqueça do enjambemã. Ah, meu Deus, o que é isso? É quando a gente está lendo um soneto, né, um poema, enfim, o verso não necessariamente... Você não tem que ler verso por verso, essa é uma dica importante. Ai, professora, leio o poema, não entendo nada, calma, porque você está lendo errado. Não é para ler verso, 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 verso. Siga o sinal de pontuação. Pega aí, por exemplo, outro sonetinho. A minha dinamene assim deixaste, tá? Por exemplo, se eu leio só isso, a minha dinamene assim deixaste. Quem não deixara nunca de querer-te? Peraí, continua, não tem sinal de pontuação, então lê como um todo. Ah, minha dinamene, assim deixaste quem não deixara nunca de querer-te. Aí vai fazer mais sentido, tá? Então sempre faça isso. Quando você for ler os sonetos do Camões, nos poemas modernistas isso é mais complicado, porque a regra de pontuação não necessariamente vai ser as regras do português padrão. Mas nos sonetos do Camões você pode fazer isso sossegado. Siga as regras de pontuação. Olha só, nesse mesmo soneto, A Minha Dinamene, a terceira estrofe, ele fala: nem falar-te somente a dura morte. E depois vem: me deixou que tão cedo o negro manto. Em teus olhos deitado consentiste. Não faz sentido nenhum. Agora, se eu leio seguindo os sinais: nem falar-te somente a dura morte me deixou, que tão cedo o negro manto em teus olhos deitado consentiste. Aí faz sentido, né? Nem consegui nem falar com você, porque morreu tão cedo e tudo mais. Aqui ele tá falando de dinamene, a perda da amada que a gente falou. Então fica essa dica. Leia seguindo os sinais de pontuação. Se você ler verso por verso, você vai ficar atento aqui aos aspectos formais. Você vai perceber o ritmo, você vai perceber a rima, você vai perceber a métrica. Mas para ter interpretação, para entender os aspectos temáticos do poema, leia seguindo os sinais de pontuação. E leia porque são belíssimos, tá bom? Um beijo, boa sorte e obrigada!